Olá, tudo bem? Sobre a psicopedagogia, a atividade profissional psicopedagogia. O que ocorre? Quando falamos de psicopedagogia, falamos de uma atividade que facilita o aprendizado de estudantes com dificuldades de aprendizagem, com transtornos da aprendizagem. Normalmente, os profissionais que trabalham com essa atividade estão relacionados, direcionados a essas dificuldades de aprendizagem. Eu disse profissionais de propósito, porque essa atividade profissional, psicopedagogia, ela não é exercida somente por psicopedagogos. Pelo menos não precisa ser, porque existe uma especialidade da psicologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, que é a psicopedagogia. Ou seja, existem psicólogos especialistas em psicopedagogia. Inclusive, ao que eu sei, ao que me parece, é exatamente isso que está em discussão no Congresso Nacional, dentre outras coisas. Para que regulamentar uma profissão dos psicopedagogos se os psicólogos podem ser especialistas em psicopedagogia? Veja bem, eu estou levantando essa hipótese, não estou dizendo que essa discussão está no Congresso. É o que me informaram, que existe também essa discussão no Congresso Nacional em torno do projeto de lei que visa regulamentar essa profissão. Independente dessa discussão, é óbvio que existe a profissão dos psicopedagogos, ela é reconhecida pela população, ela é aceita pela população, é valorizada, tem o seu valor, tem a sua importância. Então, eu não estou aqui discutindo se a psicopedagogia tem que ser exercida por psicólogos especialistas em psicopedagogia ou por psicopedagogos ou somente por psicopedagogos. Não é isso, tá bom? A questão é, eu estou esclarecendo que existem dois profissionais que podem trabalhar com essa atividade. E quando o projeto de lei virar lei, torço para que vire, não significa que os psicólogos não poderão continuar exercendo essa atividade enquanto especialistas nessa área, porque o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional não traz essa atividade sendo como exclusiva de psicopedagogos. Então, uma coisa não vai anular a outra, vai continuar concorrendo concomitantemente, em paralelo, as duas profissões podendo exercer essa atividade. O detalhe aí é, um psicopedagogo, ele não pode se apresentar como psicólogo, como um psicólogo não pode se apresentar como psicopedagogo. Óbvio que, a não ser que de fato sejam, a não ser que um psicólogo também seja psicopedagogo, a não ser que um psicopedagogo também seja psicólogo. Mas tirando isso, um psicólogo que trabalha com psicopedagogia tem que se apresentar como psicólogo. Um psicopedagogo tem que se apresentar como psicopedagogo, assinar como psicopedagogo, etc. Então, a atividade profissional em si, as avaliações psicopedagógicas, as abordagens, intervenções psicopedagógicas, tanto podem ser exercidas por um psicopedagogo, como podem ser exercidas por um psicólogo especialista em psicopedagogia. Vale lembrar que o projeto de lei, se virar lei, ele prevê que, salvo engano, é 3.512 de 2008, é algo assim. Se vocês digitarem no Google, projeto que vai regulamentar a profissão dos psicopedagogos, PL psicopedagogos, vai aparecer para vocês o projeto. Nesse projeto consta que o profissional que vier da educação, ou tiver uma formação em psicologia e cursar uma pós-graduação de no mínimo 600 horas, com no mínimo 80% de carga horária específica de psicopedagogia, pode se tornar um psicopedagogo. Então, tanto um pedagogo quanto um psicólogo, por exemplo, podem se tornar psicopedagogos a partir de uma pós-graduação. E é claro que também aqueles que cursarem graduação de psicopedagogia, porque também existe
a graduação em psicopedagogia. Não estou discutindo aqui questão de psicopedagogia institucional, psicopedagogia clínica. Não é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é esclarecer a vocês que a atividade psicopedagogia em si, muito importante, que ajuda muito nesse processo de aprendizagem, por exemplo, tanto pode ser exercida por um psicólogo como por um psicopedagogo. Esse é o propósito do vídeo. E um segundo propósito do vídeo que eu considero muito importante é vocês entenderem, tanto os médicos, tanto profissionais da saúde, tanto gestores de plano de saúde, tanto familiares de crianças autistas com TDAH, com transtornos da aprendizagem, etc, 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 que é possível prescrever terapia psicopedagógica, é possível prescrever psicopedagogia e, por exemplo, caso o plano se negue, eu nego essa terapia porque o psicopedagogo não é uma profissão regulamentada. Eu nego essa terapia porque nós não temos no quadro psicopedagogos. Eu nego essa terapia porque o rol da ANS não prevê o psicopedagogo, só prevê a avaliação psicopedagógica. Ok. Então, o plano de saúde, você está negando o psicopedagogo? Então me garante um psicólogo especialista em psicopedagogia. Porque o plano pode até negar o profissional psicopedagogo, não acho que deva, mas o plano pode até negar o profissional psicopedagogo por N razões, como falta de regulamentação da profissão, por exemplo. Mas negar a terapia psicopedagogia, se houver uma prescrição médica, não pode. Se houver uma prescrição de saúde, o plano não pode. Então, o segundo propósito desse vídeo é esse, é lembrar vocês, é abrir os olhos para vocês, que se houver a necessidade dessa terapia tão importante, denominada psicopedagogia, e vocês estiverem com dificuldade de conseguir, junto ao SUS, junto a planos e seguros de saúde, ou particular, enfim, ou por qualquer outra razão, preferem que um psicólogo especialista em psicopedagogia realize, partam para esse lado. Porque existe uma normativa, uma resolução do CFP que regula essa questão das especialidades da psicologia. E uma das especialidades é a psicopedagogia. Então, de novo, o segundo propósito desse vídeo é deixar claro que seja por meio de um psicólogo ou seja por meio de um psicopedagogo, aí vai ficar a critério de vocês, vai ficar de acordo com cada contexto. Não estou aqui dizendo que um é melhor do que o outro, que uma formação é melhor do que a outra, eu nem acho isso, tá? Agora, é claro que a formação psicopedagogia em linhas gerais ela é mais específica. Agora, é que vocês passem a ter a opção, que vocês, por exemplo, num processo judicial, quando o advogado for peticionar as terapias para um autista, que eles peticionem terapia psicopedagógica realizada por um psicopedagogo ou realizada por um psicólogo especialista em psicopedagogia, entenderam? Eu estou dando aqui para vocês uma saída, uma alternativa para terem deferidos os pleitos de terapia psicopedagógica. Porque é uma terapia, repito, de extrema importância. E não dá para ficar sem, quando assim entender o médico e os demais membros da equipe de saúde. Um outro ponto relevante, que é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, é exatamente quando a criança tem dificuldades de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem e o psicopedagogo entende que... Estou aqui manobrando o carro, esperando os meninos na escola. E o psicopedagogo entende que precisa ser retirado conteúdo, precisa ser adaptado conteúdo, etc. E a escola está se recusando porque a profissão psicopedagogo não é regulamentada. Qual é a saída? Esse psicopedagogo faz o laudo, faz as recomendações, prescrições, pede para um fono reforçar, pede para um médico reforçar, pede para um psicólogo especialista em psicopedagogia reforçar também, porque aí o argumento da escola de que a profissão não é regulamentada cai por terra e a escola passa a não ter mais argumento, porque a criança com TDAH, com TEA, dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, tem garantida por leis, diversas leis, podem me mandar no direct aí que eu passo todas as leis, o direito a adaptações, profissionais de ajuda, etc, etc, etc. Ou seja, que a escola funcione de acordo com a capacidade e necessidade da criança, tá bom? Um grande abraço para vocês.